Então, sou Clementino Júnior, educador audiovisual, trabalho com cinema, fazendo minhas produções autorais desde 2000, quando eu voltei de uma temporada que eu trabalhei fora, em Moçambique, mas eu já atuo como editor e animador desde 1993. E desde que eu comecei na animação e fui migrando para ficção, documentário, começo me preocupando muito mais em trabalhar com humor crítico e tentando vir a trabalhar as pautas que me eram mais urgentes, que eram as questões étnico-raciais e as questões de direitos humanos, que eu só venho realmente a concretizar a partir de 2006, quando eu faço meu primeiro documentário, Histórias de Pescador, que é sobre uma situação aqui onde estamos, em Sepetiba, né? Da situação dos pescadores da Baía de Sepetiba, que foi um tema que eu voltei mais recentemente, agora em 2020, com um documentário que é o complemento dele, que se chama Bahia. Então eu começo bem pela coisa do cinema ambiental e venho trazendo a discussão racial aos poucos para o meu cinema. E essa questão da pauta étnico-racial se concretiza no momento em que meu outro desejo, que era fundar um cineclube voltado para a Lei 10.639, de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, e quando eu me descubro educador, sendo convidado para um curso na Atlântica Educacional, uma instituição que não existe mais, mas que tinha uma formação, uma especialização para educadores pela Lei 10.639, aí eu propus um cineclube. Eu já era cineclubista no Cineclube da Associação dos Documentaristas, e eu proponho um cineclube para trabalhar com filmes da diáspora africana que dialogassem com as imersões pedagógicas que eram realizadas uma vez por mês, nos finais de semana, nessa instituição, falando de literatura, história da África, história do negro no Brasil. E aí surge o Cineclube Atlântico Negro em 12 de setembro de 2008, com um filme do cineasta Sérgio Sanz, chamado Devoção, falando sobre o sincretismo religioso no Brasil. Era um filme do projeto Doc TV que foi estreado no Cineclube na véspera da estreia dele na televisão. E desde então eu venho trabalhando o foco no protagonismo negro e das narrativas negras nas telas. A minha ideia, desde o princípio do Cineclube Atlântico Negro, na proposta não é apenas a prática cineclubista de exibir o filme e debater, mas eu sempre quis esse compromisso com a educação, de sensibilizar os professores, seja ensino médio, seja professor universitário, que cinema não é atividade cultural, não é recreação, não é tapa-buraco de seminário. Cinema é uma ferramenta pedagógica poderosa, acessível, sensível, algo que você consegue trabalhar certas temáticas de uma maneira muito mais eficiente até do que determinados artigos científicos, desde que esses filmes tenham a mesma complexidade de abordagem de temas como se apresentam. Meu compromisso também era de promover cursos, como mais recentemente eu trago um curso de História do Cinema, partindo de quem foram os protagonistas negros, pretas e pretos em cada etapa da história. Coisas que você não vai ver na universidade. Você vai falar de Griffith, mas você não vai falar de Oscar Micheaux, você vai falar na época da Nouvelle Vague de todos os cineastas franceses, mas você não vai falar dos cineastas africanos, inclusive dos senegaleses, nigerianos, ganenses, que já estavam produzindo as mesmas experimentações que se viam na França naquele período. Então, chamar a atenção assim de que, como diria Chimamanda, não existe história única, apenas para onde você aponta o seu olhar na hora de buscar o seu entretenimento, a sua informação, e a gente tem que tentar trazer esse olhar de volta para outras possibilidades, para outros retratos. Então, a própria proposta de estar trabalhando essas temáticas do Atlântico Negro começou a influir muito mais na minha produção. Eu já tinha realizado filmes com protagonismo negro
antes da fundação do Cineclube, como Sua Majestade o Delegado, o documentário sobre o Delegado da Mangueira e o Folia de Adão e Eva. Mas eu comecei a trabalhar filmes muito mais focados em outras abordagens sobre a questão do negro. E eu selecionei 3 para participar desse nosso Conexão Mucabe. E selecionei 2 curtinhas experimentais que eu realizei recentemente. O João, que é uma experimentação que fiz junto com o Márcio Januário, que é um artista que tem me influenciado muito na questão da compreensão da dança, da performance e de outros olhares, de trazer também um olhar mais cuidadoso com as representações LGBTQIA+, na produção, que é algo muito constante, inclusive nos debates no nosso ativismo presente. Curai-vos, que foi uma experimentação solitária que eu fiz durante a pandemia, a partir do Orixá Omolu, que é muito representativo do período que nós estamos passando, de lidar com a praga, mas também de propor a cura, e a cura não apenas contra o vírus, mas a cura em relação a tantos males que nos causam, que nos impactam com a nossa saúde psíquica, né? Saúde mental. E o Incômodos, que é um filme dentro da produção do CAN, que ele inaugura todo um processo do meu curso principal do CAN, que é o Memória Portátil, mas é um momento em que a prática do Memória Portátil não é que as pessoas contem suas histórias para transformá-las em suas próprias narrativas, mas em que eu me aproprio das narrativas e construo uma visão panorâmica de um determinado contexto e de um determinado um panorama de época, e trabalhando determinados temas. Como eu estava num evento de educação quando eu fiz o Incômodos, e baseado no Fela Kuti, que foi um evento na UERJ, eu trago essa proposta do incômodo como em que momento você incomodou enquanto educador. É um evento para educadores, principalmente educadores que tinham uma proposta também voltada para o que é o mote do CAN, da Lei 10.639, das relações étnico-raciais. Para quem pretende começar nas artes plásticas, no audiovisual, ou até a partir das redes sociais, como influencer, como uma pessoa que se comunica com a pluralidade, primeiro passo, não ter medo. Segundo passo, se tem medo, faça assim mesmo. Como diria Chico Science, né? Um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Então você tem que realmente dar o primeiro passo e burilando no mundo padrão, no mundo hegemônico, no mundo branco. Todo branco tem o direito de ir errando, ir consertando para depois chegar a atingir alguma meta. Só que nos é imposto que nós não podemos, nós, pessoas pretas, não podemos errar, que o erro ressalta estereótipos, estigmas e a gente vai se retraindo da chance de tentar ser o que a gente quer ser. Então vamos tentar ser o que a gente quer ser e depois deixa para resolver depois. Porque somos muitos tentando e muitos nos vendo tentando e construindo e produzindo, e vamos chegar juntos, juntas a algum lugar.